Camila bateu a porta do carro com mais força do que precisava e o motorista nem virou a cabeça. Ela jogou a bolsa no banco ao lado, ajustou o casaco surrado no ombro e fitou a nuca do homem à frente, como se aquilo fosse culpa dele também. A rua ainda cheirava a chuva da madrugada e lá fora as vitrines das lojas devolviam um sol baixo demais para esquentar alguma coisa. Ela tinha 20 minutos para chegar no 18º andar da Couto Empreendimentos e assinar um papel que talvez tirasse o teto de cima da cabeça do pai dela. 20 minutos e um motorista que dirigia devagar demais. "Você podia ir mais rápido", ela disse, sem se dar ao trabalho de suavizar o tom. "Podia", ele respondeu. "Olhos no retrovisor por meio segundo, mas aí a gente chega adiantado e eu não gosto de esperar parado na guarita deles." Camila bufou. Não era a resposta de motorista comum, era a resposta de quem já tinha uma opinião inteira formada sobre aquela guarita. Ela deixou passar. Tinha coisa mais urgente para resolver na cabeça do que o jeito estranho como um homem de uniforme cinza falava da empresa que pagava o salário dele. O nome dele, segundo o crachá pendurado no espelho, era só Rafael. Sem sobrenome, sem foto direito, como se a empresa também não quisesse gastar tinta com o motorista. Camila encostou a testa na janela e deixou os prédios passarem, cada um mais alto que o outro, cada um com uma placa dourada anunciando um sobrenome que ela já tinha aprendido a odiar sem nunca ter visto o dono de perto. Fazia 15 anos que a palavra Couto era praticamente um palavrão dentro de casa. Fazia 15 anos que o pai dela, Vicente Duarte, acordava cedo para abrir uma marcenaria que já não tinha o mesmo brilho de quando ela era criança, tudo porque um dia esse mesmo sobrenome tinha decidido que o terreno onde ficava a oficina valia mais como estacionamento do que como o lugar onde 3 gerações de Duarte aprenderam a lixar madeira. "Você trabalha para eles há quanto tempo?" Ela perguntou, mais para preencher o silêncio do que por interesse de verdade. "Tempo suficiente para saber que ninguém entra lá achando que vai sair do jeito que entrou", ele disse, e alguma coisa na voz dele soou mais pesada do que a frase pedia. Camila riu, um riso curto, sem graça nenhuma dentro dele. "Isso é o que todo mundo diz antes de eu descobrir que era só covardia disfarçada de sabedoria." Ela olhou pela janela de novo, os dedos batendo um ritmo nervoso na perna. "Meu pai tinha uma oficina boa, sabia? Marcenaria de verdade, dessas que cheiram a resina e serragem o dia inteiro. E um couto qualquer decidiu, numa reunião de conselho, que era mais lucrativo empurrar a família para fora do terreno do que renovar o aluguel. Ela não devia estar contando aquilo para um estranho de uniforme, mas alguma coisa na forma como ele dirigia, atenta e quieta, deixava mais fácil falar do que calar. "E o senhor Couto que fez isso?" Rafael perguntou, os olhos ainda na estrada. "Você sabe o nome dele?" "Não interessa o nome, interessa o sobrenome." Camila cruzou os braços. "Todos eles são farinha do mesmo saco." Ele não respondeu na hora. Passou o carro por um cruzamento fechado no amarelo, freou suave, e só depois de o farol abrir de novo é que falou, num tom que Camila não soube decifrar se era divertido ou ofendido. "Interessante. A gente nunca sabe direito quem é quem numa família grande dessas." Foi uma frase besta, do tipo que qualquer pessoa jogaria fora sem pensar 2 vezes. Mas teve alguma coisa no jeito como ele disse a gente, incluindo a si mesmo naquele mundo que ele deveria só estar servindo de fora, que fez Camila virar a cabeça para ele meio segundo a mais do que precisava. Ela não conseguiu nomear o que sentiu, só sabia que era estranho, do tamanho de uma farpa pequena demais para doer, mas grande o bastante para ficar. O carro entrou na garagem subterrânea da Torre Couto, e Camila percebeu que ele não parou na cancela de visitantes como os outros motoristas de aplicativo faziam. Passou direto por uma entrada lateral, cumprimentou o segurança pelo nome, Osmar, sem precisar de crachá nenhum, e estacionou numa vaga que claramente não era para terceirizados. "Essa vaga é reservada", ela disse, sem conseguir segurar a estranheza na voz. "É", ele respondeu desligando o motor, "mas hoje ninguém vai reclamar." Camila decidiu não insistir. Tinha coisa mais importante esperando lá em cima, um contrato que podia decidir se a marcenaria do pai dela ia continuar existindo até o fim do ano ou virar mais um endereço esquecido na lista de credores. Rafael desceu primeiro e abriu a porta para ela, gesto que nenhum motorista de aplicativo fazia mais, e por um instante os dois ficaram parados ali, ele segurando a porta, ela hesitando em sair,
como se aquele segundo tivesse peso demais para o tamanho dele. Boa sorte lá em cima, ele disse. Baixo. Espero que valha o susto que você vai levar. Susto de quê? Ela perguntou, franzindo a testa. Ele deu de ombros, um gesto rápido demais para parecer inocente, de descobrir que as coisas nem sempre são o que a gente decidiu que são. Camila subiu sozinha até o 18º andar, o estômago apertado, repetindo mentalmente os argumentos que tinha ensaiado a semana inteira. Não ia implorar. Ia mostrar números, ia mostrar que a marcenaria pagava em dia, que o bairro precisava daquele comércio, que existia outro jeito de fechar aquela conta, sem despejar o pai dela de um lugar que ele construiu com as próprias mãos. A secretária no andar a recebeu com um sorriso profissional e uma frase que fez o chão sumir um pouco debaixo dela. A reunião foi adiada, senhora Duarte. O senhor Couto pediu para remarcar para a semana que vem. Adiada, Camila sentiu a raiva subir pela garganta antes mesmo de entender direito o motivo. Eu vim até aqui, tirei a manhã inteira para isso, e agora vocês cancelam assim, sem mais nem menos. Foi um imprevisto de última hora, a secretária disse, sem tirar os olhos da tela. O senhor Couto pediu desculpa. Camila desceu de volta para a garagem, mais furiosa do que quando tinha subido, pronta para brigar com alguém. E o único alguém disponível era o motorista parado ao lado do carro esperando por ela, um sorriso pequeno demais para ser inocente no canto da boca. Adivinha, ela disse, entrando no banco de trás com mais força do que precisava de novo. A reunião foi cancelada. O grande senhor Couto teve um imprevisto. Sério? Ele perguntou, dando partida, e teve alguma coisa naquele sério que soou menos como pergunta e mais como confirmação de algo que ele já sabia. Camila fechou os olhos e encostou a cabeça no banco. Sabe de uma coisa? Fico feliz que pelo menos hoje eu não precisei ver a cara de nenhum Couto. Ela abriu um olho, olhou para o retrovisor, encontrou os olhos dele parados nela um segundo a mais do que devia. Sem ofensa para o senhor. Cê é a exceção mais suportável do dia. Fico lisonjeado, ele respondeu, e o jeito como a boca dele se apertou para segurar alguma coisa, um riso ou uma dor, Camila não soube dizer. Ficou preso na cabeça dela pelo resto do caminho para casa, uma farpa que ela ainda não sabia que tinha se cravado fundo demais para sair fácil. No caminho de volta, o trânsito emperrou perto da marginal e o silêncio dentro do carro ficou grande demais para ser confortável. Foi Rafael quem quebrou primeiro, os olhos fixos nos freios vermelhos lá na frente. Sua marcenaria, ele perguntou. Ainda funciona? Ou já fechou de vez? Ainda funciona, Camila respondeu, e teve um orgulho teimoso na forma como ela disse aquilo, como se a pergunta fosse quase uma ofensa. Meu pai não sabe fazer outra coisa. Também não quer aprender. Ele diz que madeira é a única coisa nesse mundo que não mente para você, porque se ela racha, racha na sua frente, não racha escondido. Isso é bonito, Rafael disse, e dessa vez não teve ironia nenhuma na voz. É bonito e é falido, ela corrigiu. A gente tem até o fim do mês para renegociar um empréstimo que o banco não quer mais segurar, e se essa reunião de hoje não acontecer logo, o banco vai tomar o resto do que sobrou. Aí sim, você pode rir da poesia da madeira que não mente. Ele não riu. Aliás, alguma coisa no rosto dele fechou de um jeito que Camila não soube explicar, como se a informação tivesse batido em algum lugar que ela não devia ter alcance de bater. Ele segurou o volante mais forte por um segundo, os nós dos dedos ficando claros, e só voltou a falar quando o trânsito finalmente cedeu. Você devia insistir para a reunião ser essa semana, ele disse, devagar, escolhendo cada palavra como quem caminha em cima de vidro. Não deixa empurrarem para a semana que vem. Prazo empurrado é prazo que costuma nunca chegar. Você fala como se soubesse como essas reuniões funcionam por dentro, Camila comentou, meio de brincadeira, meio séria. Eu dirijo o executivo há tempo suficiente, ele respondeu, rápido demais, para saber como gente rica gosta de adiar problema alheio. Quando o carro parou em frente ao sobrado simples onde Camila morava com o pai, no fundo da rua onde ainda dava para ouvir o barulho de serra elétrica vindo do quintal, ela abriu a porta sozinha, sem esperar ele descer. Foi então que viu o papel dobrado caído no chão do carro, perto do banco, com um timbre dourado no canto e as iniciais RC rabiscadas ao lado de um horário. Isso caiu do seu. Ela começou, esticando a mão para pegar. Rafael se virou rápido demais, tirou o papel da mão dela
Antes que ela terminasse a frase, dobrando de novo com um cuidado que não combinava com motorista nenhum que ela já tinha visto. Não é nada, ele disse, guardando no bolso interno do casaco. Papel da empresa. Perde o emprego quem deixa isso sumir. Tá bom, Camila disse, devagar, os olhos ainda presos no bolso onde o papel tinha desaparecido. Obrigada pela carona, Rafael. Até semana que vem, Camila, ele respondeu, e só depois que o carro já tinha virado a esquina foi que ela percebeu que nunca tinha dito o próprio nome para ele. Dentro de casa, o cheiro de verniz e serragem recebeu ela antes do pai. Vicente Duarte estava no fundo do quintal, as mãos cheias de pó, curvado sobre uma cômoda que não tinha mais cliente esperando. Camila contou sobre a reunião adiada sem entrar em detalhes sobre o motorista, sobre o papel, sobre a sensação estranha que ainda não tinha nome. O pai só balançou a cabeça, o jeito cansado de quem já esperava por mais uma má notícia havia meses. Semana que vem então, ele disse, limpando as mãos num pano velho. A gente aguenta mais uma semana. Aguentou os últimos 15 anos. Aguenta mais 7 dias. Camila abraçou o pai por trás, o queixo no ombro dele, e não contou que dessa vez, pela primeira vez em 15 anos, uma parte dela não estava mais pensando só no sobrenome Couto como inimigo. Estava pensando num homem de uniforme cinza, que sabia demais sobre reuniões de gente rica, guardava papel timbrado como se a vida dependesse disso e tinha um jeito de dizer o nome dela que ela não lembrava de ter dado. Naquela noite, depois que o pai foi dormir, Camila ficou sentada na cama com o notebook velho no colo, o cursor piscando na barra de busca. Não devia significar nada. Motorista sabendo o termo de contrato, motorista com vaga reservada, motorista guardando papel timbrado como segredo de Estado, tudo aquilo podia ter explicação simples, do tipo que ela só não estava enxergando porque o dia tinha sido cansativo demais. Mesmo assim, os dedos digitaram Grupo Couto Herdeiros antes que ela decidisse conscientemente fazer isso. A tela encheu de fotos de eventos corporativos, homens de terno apertando as mãos uns dos outros, legendas cheias de nomes que ela nunca tinha se importado em decorar. Ela passou o dedo na tela, rápido, sem esperar achar nada, e então parou numa foto de 3 anos atrás, um evento de premiação qualquer, meia dúzia de rostos sorrindo para a câmera. No canto direito, um pouco fora de foco, tinha um homem mais novo, o terno menos alinhado que o dos outros, o sorriso mais contido, como se estivesse ali por obrigação. A legenda dizia apenas executivos do Grupo Couto durante evento beneficente, sem citar nomes individuais. Camila aproximou a imagem até os pixels quase se desfazerem, e ficou olhando para aquele rosto por tempo demais para ser só curiosidade jornalística. Não dava para ter certeza. A barba tinha mudado, o cabelo também, e a luz do evento distorcia tudo. Mas alguma coisa na linha do queixo, no jeito como os ombros ficavam meio tensos mesmo sorrindo, mexeu com uma lembrança que ela não conseguia encaixar direito. Ela fechou o notebook antes de deixar aquele pensamento virar certeza. Contar para o pai que talvez, só talvez, o motorista educado demais que a levou para a reunião fosse parte da família que arruinou a vida deles, sem nenhuma prova além de uma foto borrada e um papel timbrado escondido rápido demais, parecia loucura até para ela mesma. Mas quando apagou a luz, o único pensamento que restou não foi sobre o empréstimo, nem sobre o prazo de 7 dias, nem sobre o banco ameaçando levar tudo o que sobrava da oficina do pai. Foi sobre a forma como aquele homem tinha dito até semana que vem, Camila como se já soubesse, com uma certeza estranha demais para ser acaso, que ela ia voltar. O carro já estava esperando quando Camila saiu de casa na segunda-feira seguinte, uma semana inteira de mensagens curtas trocadas entre eles sobre horário e ponto de encontro, nada além disso, mas o suficiente para fazer Camila escolher a blusa 3 vezes antes de decidir que não estava escolhendo roupa para impressionar motorista nenhum. Rafael abriu a porta antes que ela pedisse, e o silêncio dos 2 primeiros minutos veio carregado de uma coisa nova, meio constrangida, meio boa. Dormiu bem? Ele perguntou, olhando pelo retrovisor. Dormi pensando em prazo de banco, ela respondeu. Cê sabe como é? Sei, ele disse. E teve um peso naquele sei que não combinava com a resposta curta. O trajeto até o centro empresarial passava perto da Vila Madalena, onde as ruas ainda guardavam um resto de vida de bairro, feiras e portas pintadas, antes de virar para Faria Lima
e o mundo mudar de cor para cinza e concreto. Camila aproveitou o trânsito parado para puxar assunto de um jeito que ela mesma reconheceu como perigoso, gostar demais de conversar com um homem que ela ainda não confiava direito. Você já pensou em fazer outra coisa? Ela perguntou. Tipo, motorista não parece ser bem o seu lugar. Por que não seria? Ele respondeu, na defensiva rápido demais. Porque você fala como quem estudou administração e decidiu no meio do caminho que preferia dirigir. Ela disse, rindo. Você usa a palavra difícil demais para alguém que só quer chegar no ponto B. Rafael segurou o volante com as duas mãos, os olhos fixos na pista. Talvez eu só goste de escutar as pessoas falando sobre a vida delas no banco de trás. Aprende mais assim do que em qualquer curso. Foi nesse trajeto que ele pediu o favor, sem rodeio, entre um sinal vermelho e outro. Precisava entregar uma pasta no 20º andar antes das 10, mas tinha um compromisso que não podia adiar, e será que ela se importaria de subir e deixar com a recepção enquanto ele resolvia? Camila hesitou meio segundo, sabendo que aquilo não fazia sentido nenhum para um motorista comum pedir, mas a curiosidade falou mais alto que a cautela. Deixa comigo, ela disse, pegando a pasta. Lá dentro, a recepcionista olhou para ela com uma sobrancelha erguida antes de perguntar se era da diretoria de suprimentos, já que aquela pasta específica só costumava circular entre os diretores. Camila, sem pensar direito, respondeu que sabia que era referente à renegociação dos contratos de locação do trimestre, informação que ela só tinha porque tinha decorado cada detalhe do próprio caso antes de vir brigar pela oficina do pai. A recepcionista pareceu satisfeita e não fez mais perguntas, mas Camila saiu do prédio com a sensação estranha de ter acabado de passar num teste que nem sabia que estava fazendo. Foi na saída que ela esbarrou nele pela primeira vez. Um homem de terno cortado impecável, sorriso largo demais para ser sincero, parado perto da porta giratória como se estivesse esperando alguém específico. Você não trabalha aqui, ele disse, os olhos descendo pelo casaco surrado dela antes de voltar para o rosto. Reconheceria o rosto. Nem preciso trabalhar aqui para andar pela rua, Camila respondeu. O queixo erguido. Que sorte a sua, ele disse, num tom que fazia a palavra sorte soar como ofensa. Deixa eu adivinhar. Você é aquela do processo de locação lá da Zona Leste, a filha do marceneiro. Ele deu um passo mais perto, a voz baixando só o suficiente para soar íntima e desconfortável ao mesmo tempo. Nossa, você é corajosa mesmo, vindo até aqui pessoalmente implorar por uma prorrogação. Eu jamais teria essa coragem toda. Não vim implorar, ela disse, sem desviar o olhar. Vim porque tenho o contrato assinado e vocês que estão tentando driblar ele. Contrato, ele repetiu, com desdém suficiente para transformar a palavra em piada. Ah, sim, o contrato que seu avô assinou achando que papel velho segura terreno que vale ouro hoje. Ele sorriu de novo, o tipo de sorriso que machuca mais que grito. Fica à vontade para tentar. A porta ainda está aberta para vocês. Por enquanto. E foi seu pai que te ensinou a falar assim com um desconhecido? Camila respondeu. Ou isso é curso avançado de escritório? Nossa, tá tão nervosa, ele disse. A voz melosa demais, os olhos descendo de novo pelo casaco dela. Tá dormindo bem essas noites? Ou fica pensando em juros que não param de subir? Camila não teve tempo de responder à altura, porque Rafael apareceu atrás dela naquele instante, o rosto fechado de um jeito que ela nunca tinha visto antes, olhando para o homem de terno com uma tensão que parecia antiga demais para ser coincidência. Tomás, Rafael disse, só o nome, mas carregado de um aviso que Camila não entendeu direito. Rafael, o outro respondeu, o sorriso mudando de forma, ficando mais fino, mais calculado, fazendo entrega pessoal hoje. Que zeloso. Os dois se olharam por um segundo longo demais, cheio de coisa que não foi dita, e Camila sentiu o chão daquela conversa mudar sem entender exatamente para onde. Tomás por fim deu de ombros, ajustou a gravata e se afastou dizendo por cima do ombro que certos capítulos antigos precisavam ser fechados de uma vez, pena que nem todo mundo tinha coragem para isso. No carro de volta, Camila ficou quieta por um bom tempo, tentando organizar as peças que não se encaixavam. Motorista que conhecia executivo pelo primeiro nome, executivo que falava com ele como se fossem da mesma altura. A recepcionista que assumiu, sem perguntar, que ela tinha autoridade para carregar aquela pasta. Quem era aquele homem? Ela perguntou. Por fim, ninguém importante. Rafael respondeu, rápido demais,
os dedos batendo um ritmo nervoso no volante que contradizia a frase inteira. Ele te chamou pelo nome como se te conhecesse há anos. Empresa grande, ele disse. Todo mundo acaba se conhecendo. Camila deixou por ali, não porque acreditou, mas porque alguma parte dela preferia não puxar aquele fio ainda, com medo do que podia desmontar se puxasse rápido demais. 3 dias depois, uma mulher de idade avançada entrou na oficina no meio da tarde, o vestido simples demais para combinar com o carro importado que a esperava lá fora com motorista particular. Camila estava lixando uma peça pequena no balcão quando ela se aproximou, os olhos claros percorrendo as prateleiras cheias de móveis inacabados com uma atenção que não combinava com o cliente de passagem. Seu pai que faz esse trabalho todo? A mulher perguntou, passando os dedos de leve sobre a borda de uma mesa entalhada. Ele e eu, Camila respondeu, limpando as mãos no avental. A senhora procura alguma coisa específica? Talvez, a mulher disse, um sorriso pequeno no canto da boca. Meu nome é Beatriz. Ando pensando em encomendar um baú, desses de guardar coisa antiga que a gente não quer jogar fora, nem quer olhar toda hora. Camila mostrou alguns modelos, explicou os tipos de madeira e, durante toda a conversa, sentiu os olhos da mulher voltando para ela mais do que para os móveis. Um jeito de observar que parecia procurar alguma coisa específica no rosto dela, uma semelhança ou uma resposta que Camila não sabia que estava dando. Você tem cara de quem carrega raiva antiga, Beatriz disse, de repente, sem rodeio nenhum. Não é crítica, é só observação de quem também carrega a dela. Minha raiva tem nome e sobrenome, Camila respondeu, sem se conter, surpresa com a própria sinceridade. A maioria tem, Beatriz disse, baixinho, quase para si mesma. O difícil é descobrir se o sobrenome é mesmo do culpado certo. Ela pagou o sinal do baú em dinheiro, deixou um número de telefone anotado à mão e saiu sem se despedir direito, deixando Camila parada no meio da oficina com a sensação estranha de ter sido observada, avaliada e aprovada em alguma prova que nem sabia que estava fazendo. Naquela mesma semana, entre uma corrida e outra, Rafael começou a chegar cedo demais para pegar Camila, sempre com uma desculpa qualquer, trânsito ruim ou reunião cancelada, e os dois passaram a esticar o trajeto parando numa padaria de esquina para tomar café antes do horário do banco, um hábito que nenhum dos dois nomeou em voz alta, mas que os dois protegiam como se fosse importante. Você nunca fala da sua família, Camila comentou um dia, mexendo o café com mais atenção do que precisava. Não tem muito o que falar, ele disse, evasivo. Família grande, expectativa grande, eu do jeito que sou, que nunca serve direito para o que esperam. Isso eu entendo, ela disse, e teve uma sinceridade ali que surpreendeu os dois. Meu pai também tinha expectativa. Achava que eu ia estudar administração, virar essa gente de terno que a gente tanto odeia, e eu decidi que preferia aprender a lixar madeira do lado dele. Você não se arrepende? Ele perguntou, olhando para ela de um jeito diferente, mais atento do que curioso. Às vezes, ela admitiu, mas aí eu lembro que pelo menos eu escolhi. Nem todo mundo tem esse luxo. Rafael ficou quieto por um instante, os dedos girando a xícara vazia no pires, e quando voltou a falar a voz saiu mais baixa, mais exposta do que o resto da conversa. Eu também escolhi uma coisa, uma vez. Ninguém entendeu direito. Ele parou ali, como se tivesse chegado perto demais de uma porta que não queria abrir ainda, e mudou de assunto rápido, perguntando se ela queria mais café antes de irem. E Camila deixou passar, guardando aquela frase inacabada num canto da cabeça. Naquela noite, antes de dormir, Camila ficou olhando para o teto por mais tempo do que devia, a frase de Tomás girando na cabeça junto com o silêncio estranho de Rafael, sempre que o assunto chegava perto demais da própria família. Certos capítulos antigos precisavam ser fechados, ele tinha dito, olhando para ela como quem sabia de uma história que Camila só conhecia pela metade. Ela pensou em ligar para o número que Beatriz tinha deixado, só para ouvir de novo aquela frase sobre sobrenome e culpado certo, mas achou cedo demais para admitir que uma cliente estranha e um motorista educado demais tinham mexido mais com ela em 2 semanas do que 15 anos de raiva organizada. Existia uma parte dela, pequena e teimosa, que já suspeitava que Rafael não era só motorista. A vaga reservada, o jeito como o segurança sabia o nome dele sem crachá, a forma como Tomás tinha falado com ele de igual para igual,
Tudo aquilo formava um desenho que ela não queria terminar de traçar, porque terminar significava admitir duas coisas ao mesmo tempo: que ele tinha mentido para ela desde o primeiro dia e que mesmo assim ela continuava escolhendo entrar naquele carro toda manhã sem perguntar por quê. Foi só naquela noite, ajudando o pai a revirar uma caixa de papéis velhos no fundo do galpão em busca de um recibo antigo que o banco tinha pedido como prova de pagamento de décadas atrás, que Camila encontrou a carta. Estava no meio de contratos amarelados, dobrada, o papel quebradiço, assinada por um nome que ela nunca tinha ouvido antes dentro de casa: Ricardo Couto. A carta falava de uma proposta de compra do terreno, datada de 15 anos atrás, com um tom que misturava educação e ameaça velada, do tipo que só gente acostumada a vencer sabe escrever. Camila releu o nome 3 vezes: Ricardo Couto, tentando encaixar com tudo que já sabia sobre a família, e não encontrou lugar nenhum para aquilo nas histórias que sempre tinha ouvido o pai contar. Ele nunca tinha mencionado esse nome. Só falava dos Couto como bloco único, como sobrenome coletivo culpado, nunca como pessoas separadas com escolhas separadas. Pai, ela chamou, mostrando a carta. Quem é Ricardo Couto? Vicente Duarte olhou para o papel por um segundo antes de guardar de volta na caixa, o rosto fechando de um jeito que Camila reconheceu como o mesmo fechamento que via sempre que o assunto era aquele terreno perdido. Gente que não merece ser lembrada, ele disse, e não quis falar mais nada sobre isso naquela noite, deixando Camila com o nome preso na cabeça, uma peça nova de um quebra-cabeça que ela ainda não sabia que tinha peças demais escondidas. Camila esperou o pai ir dormir para guardar a carta dentro da própria bolsa, escondida numa aba interna que só ela usava, e decidiu ali, sozinha na cozinha escura, que não ia contar para Rafael sobre o que tinha achado. Não ainda. Se aquele nome tivesse alguma ligação com o motorista educado demais que sabia o caminho da garagem de cor, ela preferia descobrir sozinha, no seu próprio tempo, antes de dar a ele qualquer chance de explicar, desviar ou mentir de novo com aquele sorriso pequeno que já tinha aprendido a confundir ela demais. A reunião remarcada finalmente aconteceu numa quarta-feira de manhã, e dessa vez Camila subiu sozinha até a sala de reuniões do 18º andar, sem Rafael por perto, porque ele tinha avisado por mensagem que naquele dia estaria de folga. Ela sentiu falta do carro conhecido, da voz baixa no retrovisor, mas não teve tempo de pensar muito nisso porque a reunião em si foi rápida demais para ser boa notícia. Um advogado de terno cinza explicou, com frases bem ensaiadas, que a diretoria estava disposta a conceder mais 30 dias, nenhum a mais, e que o caso seria revisto na Gala Couto, evento anual da empresa que aconteceria em 2 semanas, quando os grandes acionistas costumavam fechar decisões importantes entre um copo de champanhe e outro. Foi no corredor, esperando o elevador descer, que Camila ouviu a voz de Tomás vindo de uma sala entreaberta, baixa, mas não baixa o suficiente. Não interessa o que o velho contrato diz. O terreno é nosso pelo acordo de 98. Só precisa segurar mais um pouco até fechar a venda para o fundo imobiliário, ele dizia, provavelmente ao telefone, a voz carregada de uma impaciência que não combinava com o sorriso de vitrine que ele usava em público. Se aquela família teimosa continuar enrolando, a gente aperta o prazo do banco. Tem o contato lá dentro, resolve rápido. Camila ficou parada, o corpo inteiro tenso, fingindo mexer no celular enquanto a mente registrava cada palavra. Aperta o prazo do banco. Tem o contato lá dentro. Não era especulação de raiva antiga, era plano em andamento, dito na cara dura por um homem que horas antes tinha chamado o pai dela de covarde disfarçado de sábio. Ela desceu para o térreo com as pernas meio bambas, a certeza de que aquele homem tinha meios de acelerar a ruína da família dela pesando mais forte do que qualquer coisa que já tinha sentido nas últimas semanas. Quando contou para Rafael no dia seguinte, escolheu as palavras com cuidado, sem mencionar o nome de Tomás direito, só dizendo que tinha ouvido um executivo qualquer falando de apertar prazo de banco para forçar a mão de uma família que não queria vender. Isso é sério, ele disse, o rosto fechando de um jeito que Camila reconheceu, o mesmo fechamento de quando ela tinha mencionado a marcenaria pela primeira vez. Você tem certeza do que ouviu? Certeza absoluta, ela respondeu, e não foi coincidência, foi plano. Rafael ficou quieto por tempo demais, os dedos tamborilando no volante, e quando falou de novo a voz saiu mais dura do que o normal,
quase para si mesmo. Vou ver o que eu descubro. Você vai ver o que descobre? Camila repetiu, sobrancelha erguida. Você é motorista, Rafael. Como assim vai descobrir alguma coisa numa sala de diretoria? Foi a primeira vez que ela viu ele hesitar de verdade, a boca entreaberta como quem começa uma frase e desiste no meio, os olhos presos nos dela por um segundo longo demais para ser inocente. Camila sentiu o próprio peito apertar, uma mistura de medo e certeza, como se estivesse à beira de empurrar uma porta que não ia dar para fechar de novo depois. Conheço gente lá dentro, ele disse por fim, a voz recuperando o controle rápido demais. Faço muita corrida para executivo. Ouço muita coisa. Às vezes vale a pena usar isso. Era uma explicação capenga, do tipo que só convence quem já quer ser convencido, e Camila escolheu, ali mesmo, continuar fingindo que aceitava. Não porque acreditasse cegamente, mas porque puxar aquele fio agora, sem provas suficientes, sem saber ainda o tamanho real da mentira, parecia mais perigoso do que esperar. Tá bom, ela disse, baixinho, confio em você. A frase saiu mais pesada do que ela pretendia e os dois sentiram o peso dela no silêncio que se instalou depois. Um silêncio cheio de coisas que nenhum dos dois estava pronto para dizer em voz alta ainda. 2 dias depois da reunião, Tomás apareceu na oficina sem avisar, o carro importado parado torto na calçada estreita, como se aquela rua fosse pequena demais para merecer cuidado. Vicente estava atrás do balcão quando ele entrou, e Camila sentiu o estômago apertar ao reconhecer o sorriso largo demais antes mesmo de ouvir a voz. Então é aqui que a lenda da família Duarte ainda resiste, Tomás disse, olhando ao redor com uma curiosidade fingida, os dedos passando de leve pela borda de uma cadeira inacabada. Bonitinho. Tem até cheirinho de nostalgia. O senhor procura alguma coisa? Vicente perguntou, a voz seca, sem se levantar do banco de trabalho. Só vim conhecer pessoalmente o adversário, Tomás respondeu, o tom quase gentil, quase carinhoso. Sabe, seu Vicente, admiro gente que insiste em perder aos poucos em vez de perder tudo de uma vez. Tem uma dignidade nisso. Meio triste, mas tem. Camila deu um passo à frente, o corpo todo tenso. O senhor veio até aqui só para ofender meu pai? Ou tem algum motivo de verdade? Motivo eu tenho de sobra, ele disse, virando para ela, o sorriso se ajustando. Vim avisar, com toda a educação, que o prazo de vocês pode mudar a qualquer momento. Banco é assim, sabe, cheio de cláusula que ninguém lê até ser tarde demais. E foi seu avô mesmo que assinou tudo sem ler direito, não foi? Deve ser de família. Cadê a sua coragem de falar isso sem sorrir feito palhaço de festa? Camila rebateu, a voz firme apesar do peito acelerado. Ou o senhor só consegue ameaçar gente escondido atrás de piada? O sorriso de Tomás vacilou meio segundo, quase imperceptível, antes de voltar ao lugar. Cuidado com a língua afiada, mocinha. Nem todo mundo acha graça. Ele deu meia volta em direção à porta, mas parou antes de sair, os olhos voltando para Camila com um brilho calculado. Aliás, como vai o motorista? Ainda dando carona por aí, fingindo que é só isso que ele é? A frase ficou pendurada no ar, solta de propósito, e ele saiu sem esperar resposta, deixando Camila com o coração batendo por um motivo novo, diferente do medo do prazo, um motivo que tinha nome e cara e dirigia um carro que não era dele. Dona Beatriz apareceu de novo na oficina uma semana depois, dessa vez para buscar o baú encomendado, já pronto, cheirando a verniz fresco. Ela passou a mão pela madeira com o mesmo cuidado de sempre, e Camila aproveitou a proximidade para perguntar, sem muita cerimônia, se a senhora conhecia a família Couto de perto. Conheço bem demais, Beatriz respondeu, um riso curto sem graça saindo dela. Trabalhei décadas perto dessa família. Vi gente boa, e gente que só usava o sobrenome bom para esconder coisa ruim. Como assim gente boa? Camila perguntou. Se todo mundo que eu já cruzei nessa família parece cortado do mesmo pano. Não é, Beatriz disse, os olhos ficando sérios de repente. Nem todo mundo que carrega o mesmo sobrenome carrega o mesmo peso do lado de dentro. Alguns carregam culpa dos outros só porque nasceram no meio errado da árvore. Ela pagou o restante do valor combinado, ajustou o casaco e, antes de sair, olhou para Camila com uma intensidade que parecia querer dizer mais do que as palavras estavam dizendo. Um dia você vai entender que julgar sobrenome inteiro é mais fácil do que julgar pessoa por pessoa. Mais fácil não quer dizer mais justo. Na noite seguinte,
Rafael apareceu na porta de casa sem avisar, dizendo só que passava perto e queria saber se ela estava bem depois da visita de Tomás, informação que ele não devia ter, já que Camila não tinha contado a ele sobre aquele encontro específico. Ela deixou passar, ocupada demais tentando entender como ele sabia, e o convidou para entrar, oferecendo café que nenhum dos dois bebeu direito. Foi enquanto ela ia buscar açúcar na cozinha que aconteceu. Rafael, sentado à mesa da sala, os olhos vagando sem intenção nenhuma pelos papéis espalhados que Vicente ainda não tinha guardado da busca pelo recibo, parou numa folha específica, a caligrafia antiga, o nome no rodapé. Camila voltou bem a tempo de ver o rosto dele mudar, um branco rápido demais, os dedos tocando a borda do papel como quem toca uma ferida velha sem querer. Isso é, ele começou, a voz saindo estranha. De onde isso veio? Coisa velha do meu avô, Camila respondeu, tirando o papel da mão dele com um cuidado que tentava parecer casual. A gente achou revirando caixa. Por quê? Nada, ele disse, rápido demais, o mesmo rápido demais que ele usava toda vez que mentia. Só o nome me lembrou alguém que eu conheci. Conheceu Ricardo Couto? Ela perguntou, o coração batendo mais forte do que devia, testando o terreno sem saber exatamente o que esperava encontrar do outro lado. Rafael ficou quieto tempo demais, antes de responder, os olhos presos num ponto qualquer da mesa. Conheci de longe. Gente grande, essas famílias, todo mundo acaba esbarrando em nome de todo mundo. Ele se levantou, de repente, dizendo que precisava ir, que tinha um compromisso cedo no dia seguinte, e saiu com uma pressa que não combinava nem um pouco com o homem calmo, que sempre esperava ela terminar de falar antes de responder qualquer coisa. Camila ficou parada na porta, vendo as luzes do carro sumirem na esquina, e pela primeira vez desde que tinha visto aquela foto borrada no computador, permitiu que a certeza crescesse inteira dentro dela sem tentar empurrar para longe. Rafael conhecia aquele nome. Conhecia demais para ser coincidência. Demais para ser gente grande esbarrando em gente grande. E o pior não era a mentira em si. Era o quanto ela continuava querendo que existisse uma explicação boa para ela, mesmo sabendo, no fundo, que não existia. 2 noites depois, o telefone tocou enquanto Camila e o pai jantavam em silêncio. O tipo de silêncio cansado que só existe entre 2 pessoas esperando a próxima má notícia. Era o gerente do banco, a voz formal demais para ser boa coisa, avisando que uma cláusula de revisão antecipada tinha sido acionada por um dos credores associados e que o prazo de 30 dias combinado na reunião não valia mais. A nova data limite era daqui a 5 dias, bem no meio da semana da Gala Couto. Vicente Duarte largou o garfo devagar, o rosto perdendo a cor de um jeito que doeu mais em Camila do que qualquer palavra dura que Tomás já tinha dito. 5 dias, ele repetiu, a voz baixa. 5 dias para levantar o que a gente não levantou em 15 anos. Camila sentiu a raiva antiga voltar inteira, mas dessa vez misturada com um medo novo, gelado, porque agora ela sabia exatamente quem tinha um contato lá dentro capaz de apertar prazo de banco quando bem entendesse. A pergunta que ficou girando na cabeça dela, enquanto ajudava o pai a levantar da mesa, não era mais se Tomás tinha feito aquilo de propósito. Era se Rafael, com todo aquele conhecimento estranho demais para motorista comum, sabia e não tinha feito nada para impedir. No meio da bagunça de pratos e da voz do pai ainda repetindo 5 dias como quem não acredita no próprio número, o celular de Camila vibrou com uma mensagem que não esperava. Era de um número desconhecido, um convite formal para Gala Couto, com o nome dela escrito por extenso, Camila Duarte, seguido de uma frase curta assinada apenas com as iniciais RC. Preciso que você venha. Vou explicar tudo lá. Ela releu a mensagem 3 vezes, o polegar parado sobre a tela, tentando decidir se aquilo era desculpa ou confissão adiantada. Explicar tudo lá, ele tinha escrito, como se soubesse que o tudo já estava maior do que qualquer explicação de corredor daria conta de resolver. Vicente perguntou quem tinha mandado mensagem àquela hora, e Camila guardou o celular no bolso sem responder direito, dizendo só que era sobre o prazo do banco, o que nem era mentira completa, só não era a verdade inteira. Deitada na cama mais tarde, ela pensou em recusar o convite, em mandar de volta que não tinha vestido para gala nenhuma, que festa de gente rica não combinava com família que ia perder tudo em 5 dias.
Mas uma parte dela, a mesma parte teimosa que continuava entrando naquele carro toda manhã, sabia que precisava ir. Não pelo vestido, não pela festa, porque se existia uma verdade inteira esperando para ser dita, ela preferia ouvir de frente, olho no olho, do que continuar adivinhando pedaço por pedaço numa caixa de papel velho. O salão da Gala Couto ocupava o último andar de um hotel na Faria Lima, o teto todo espelhado, as mesas cobertas de flor branca importada, taças de cristal alinhadas como soldado esperando ordem, e Camila ficou parada na entrada por um minuto inteiro só olhando aquilo, o vestido emprestado da vizinha apertando um pouco na cintura, sentindo que qualquer pessoa ali sabia, só de olhar para ela, que aquele não era o lugar dela. Uma orquestra pequena tocava baixinho num canto, gente rindo alto demais em grupos fechados, e o cheiro de perfume caro misturado com flor cortada enchia o ar de um jeito que fazia até respirar parecer coisa de rico. Foi então que ela ouviu, do outro lado do salão, e o chão pareceu se mexer debaixo dos pés dela de um jeito que nenhum salto alto ia conseguir segurar. Rafael estava de terno escuro, o cabelo penteado diferente, cumprimentando um grupo de convidados com a facilidade de quem nasceu fazendo aquilo, e ao lado dele, numa placa discreta perto da entrada da mesa principal, o nome dele estava escrito por extenso: Rafael Couto, diretor de novos negócios. Ela não se moveu. Ele olhou para o salão, encontrou os olhos dela na multidão, e por um segundo o rosto dele perdeu toda a compostura de executivo, virando só o rosto do homem que sempre chegava cedo demais para buscar ela, agora pego de surpresa, agora exposto. Antes que ele chegasse até ela, uma mão leve tocou o braço de Camila por trás. Era Beatriz, num vestido cor de vinho que combinava mais com a idade dela do que com a festa em si, os olhos claros cheios de uma preocupação que Camila não soube de onde vinha. Você veio, Beatriz disse, baixinho, quase um segredo entre as duas. Fico feliz. Mas se prepara, minha filha. Salão desse tamanho costuma esconder mais gente ruim do que boa. A senhora sabia? Camila perguntou, a voz apertada. Sabia quem ele era desde o início. Sabia, Beatriz admitiu, sem desviar o olhar. Não é meu lugar contar segredo dos outros. Mas posso te dizer uma coisa. O menino que fingiu ser motorista não é o mesmo tipo de mentira que outros nessa família já contaram. Tem mentira que protege e tem mentira que destrói. Ainda não decidi em qual das duas ele se encaixa. Ela apertou de leve o braço de Camila, um gesto de apoio rápido, e se afastou antes que Rafael chegasse perto o suficiente para ouvir, deixando Camila com mais uma frase para guardar junto com as outras que ainda não tinham encaixe certo. Ele atravessou o salão até ela, ignorando duas pessoas que tentaram cumprimentá-lo no caminho. Camila, ele disse, a voz baixa, quase implorando. Deixa eu explicar. Explicar o que exatamente? Ela perguntou. O queixo erguido apesar do peito apertado. Que ser Rafael Couto? Ou que passou semana fingindo ser motorista para ver se eu ia ser gentil o suficiente com o pobre coitado antes de descobrir que ele era rico. Não foi assim, ele disse, dando um passo mais perto. Eu só queria saber se alguém conseguia me ver sem o sobrenome grudado na testa antes de qualquer coisa. E funcionou? Ela perguntou, a voz tremendo de um jeito que ela odiou. Você descobriu o que queria? Foi nesse momento que ela decidiu, sem planejar direito, que não ia continuar carregando sozinha o peso da própria mentira enquanto ele fingia surpresa pela dele. Eu sabia, ela disse, as palavras saindo antes que ela pudesse recuar. Desde a primeira semana, a vaga reservada, o segurança te chamando pelo nome, o jeito como você falava daquela empresa como se fosse dono. Eu juntei as peças rápido, Rafael, só não te contei. O silêncio que caiu entre eles durou tempo demais para ser confortável. Rafael ficou olhando para ela como quem tenta reler uma frase que não faz sentido na primeira vez, os olhos parados nela com uma imobilidade que lembrava mais pedra do que gente, o tipo de quieto que vem antes de alguma coisa quebrar por dentro. Cê sabia. Ele repetiu, devagar, testando o peso de cada palavra. Sabia, e deixou eu continuar bancando o motorista. Deixou eu te contar sobre família, sobre expectativa, sobre tudo que eu nunca conto para ninguém, sabendo o tempo inteiro quem eu era. Ele passou a mão pelo rosto, um gesto rápido, quase de quem tenta apagar alguma coisa que já aconteceu e não tem mais volta. Quando voltou a falar, a voz saiu mais baixa, quase para ele mesmo.
Eu contei coisa que nem minha própria família sabe, Camila. Contei olhando para você achando que era a primeira pessoa em anos que me via sem calcular nada. E você deixou eu continuar xingando sua família inteira no banco de trás do seu carro. Ela rebateu, sabendo o tempo inteiro que era exatamente disso que você precisava ouvir para o seu testezinho particular dar certo. Não era teste depois que eu comecei a gostar de você, ele disse, a voz quebrando um pouco no meio da frase. Ah, isso é ótimo, ela respondeu, um riso amargo escapando. Isso resolve tudo. O teste vira sentimento de verdade bem na hora que fica conveniente para você. E por que você não falou nada então? Ele perguntou, a voz subindo de leve. Se você sabia desde o início, por que deixou continuar? Camila demorou para responder, os dedos apertando a alça da bolsa emprestada. Porque a primeira vez que eu quase falei, você estava me contando sobre a expectativa da sua família, sobre nunca servir direito para o que esperavam de você, e eu pensei, deixa ele ter isso, deixa ele ter uma pessoa que não sabe quem ele é ainda, mesmo que essa pessoa seja eu fingindo. Ela respirou fundo, a voz ficando mais firme. E depois, cada dia que passava, ficava mais difícil admitir que eu tinha deixado passar o primeiro dia, o segundo, a terceira semana. Vira bola de neve, Rafael. Você devia saber disso melhor que ninguém, já que a sua mentira também começou pequena. Não é a mesma coisa, ele disse, mas a certeza na voz dele já não estava inteira. Não, ela concordou, a sua machucou mais gente, mas as duas nasceram do mesmo lugar. Medo de mostrar quem a gente é de verdade antes de saber se vale a pena. Um garçom passou perto demais, forçando os dois a se afastarem meio passo, e no intervalo daquele segundo Camila, viu Tomás se aproximando, o sorriso de sempre já montado no rosto, o timing bom demais para ser coincidência. Que cena, ele disse, se metendo entre os dois com a naturalidade de quem já sabia exatamente o que ia encontrar. Rafael, seu joguinho de motorista virou novela, e ninguém me chamou para assistir o final. Sai daqui, Tomás, Rafael disse, sem olhar para ele. Ora, mas eu vim ajudar, Tomás continuou, ignorando o pedido por inteiro, os olhos em Camila agora. Sabia que ele fez isso antes? Não com você, claro, mas o costume de testar gente pobre para ver se merece confiança, isso não é novidade nenhuma nessa família. Pergunta para a avó dele quantas empregadas já passaram pelo mesmo teste. Que generoso da sua parte se preocupar com a minha vida amorosa, Camila disse, sem dar a ele a satisfação de ver o quanto a frase tinha doído. Você tem mesmo tempo sobrando, hein, Tomás? Deve ser cansativo viver competindo com o primo por atenção de gente que nem te procurou. O sorriso dele vacilou de novo, mais visível dessa vez, e ele deu um passo mais perto, a voz descendo para um tom que fingia intimidade. Nossa, olha só quem aprendeu a morder. Deve ter sido o Rafael que te ensinou, ou já vinha assim de fábrica lá da Zona Leste. Cala a boca, Rafael disse, a voz baixa e perigosa de um jeito que Camila nunca tinha ouvido antes. Vou calar, Tomás respondeu, dando de ombros, assim que resolver um probleminha que apareceu hoje à tarde. Sabe aquele prazo de banco que vocês dois tanto se preocupam? Pois é, fiz umas ligações. Acho que amanhã de manhã já não vai ter mais prazo nenhum para se preocupar. Você fez o quê? Rafael perguntou. A voz baixando de um jeito que não era mais sobre Camila. Agora era negócio, era família, era território dele também. Só usei o que a gente tem de melhor nessa empresa, Tomás disse, o sorriso alargando. Contato, paciência. E a sorte de o conselho reduzido ter se reunido bem hoje de manhã, antes de qualquer um de vocês dois aparecer para atrapalhar. Ele deu um passo para trás, ajeitando a lapela do paletó com um cuidado exagerado. Nada pessoal, Camila. É só que terreno bom não espera sentimentalismo de motorista disfarçado. Camila sentiu o chão sumir de um jeito diferente agora. O medo antigo voltando com força total, e virou para Rafael num impulso, quase esquecendo a briga de segundos atrás. Ele consegue fazer isso? De verdade, consegue acelerar a execução assim, num estalar de dedos? Rafael olhou para Tomás, e alguma coisa no rosto dele mudou. Ficou mais duro, mais alerta, o executivo voltando por cima do homem magoado. Ele tem contato no conselho do banco através da nossa holding. Consegue pressionar, sim. Ele se virou para Camila de novo. A voz mais rápida agora, mais urgente. Deixa eu resolver isso. Deixa eu ao menos consertar essa parte. Consertar, Camila repetiu, a palavra saindo amarga.
Você quer consertar o banco antes de consertar a mentira que você me contou por semanas inteiras? Eu não tenho tempo para escolher uma coisa de cada vez agora, ele disse, e a frase, por mais verdadeira que fosse, caiu errada. Caiu como se o prazo do banco pesasse mais do que ela naquele momento, e Camila viu no próprio rosto dele que ele percebeu o erro, segundo depois de dizer. Sabe de uma coisa? Ela disse, a voz baixando, ficando perigosamente calma. Eu vim até aqui hoje achando que talvez existisse uma explicação que fizesse tudo isso doer menos, mas se acabou de provar o que meu pai sempre disse. Vocês resolvem tudo com dinheiro e contato, até quando o problema é gente que vocês feriram. Camila não. Ela cortou, dando um passo para trás. Vai lá resolver seu banco. Rafael, parece que é isso que você sabe fazer de verdade. Ela deu meia volta e atravessou o salão até a saída, ignorando os olhares curiosos das outras mesas, o vestido emprestado parecendo pesar o triplo a cada passo. Atrás dela, ouviu a voz de Tomás, baixa, satisfeita demais, dizendo alguma coisa para o primo sobre como certas coisas eram mesmo melhores resolvidas, sem sentimentalismo atrapalhando. Lá fora, o ar da noite bateu no rosto de Camila como um alívio pequeno demais para apagar o resto. Ela desceu os degraus do hotel sem esperar o manobrista trazer nenhum carro, os saltos batendo rápido demais no mármore, e só parou de andar quando já estava longe o suficiente da entrada iluminada para ninguém ver o que quer que o rosto dela estivesse fazendo. O celular vibrou no bolso da bolsa emprestada. Era o pai, perguntando se ela ia demorar, uma pergunta simples demais para tudo o que tinha acontecido lá dentro. Ela não respondeu na hora. Ficou parada na calçada, os braços cruzados contra o frio que não vinha do clima, tentando decidir se o que doía mais era ter sido enganada ou ter enganado primeiro. As luzes do salão lá em cima piscavam através da fachada espelhada do hotel, pequenas demais àquela distância, como estrelas presas atrás de um teto que ninguém tinha permissão de atravessar, e Camila pensou que talvez fosse essa a diferença inteira entre o mundo dela e o mundo dele. Para ela, uma festa daquelas era só luz distante demais para esquentar alguma coisa. Para ele, era só terça-feira. Lá dentro, Rafael atravessou o salão em direção a um canto mais reservado, o celular já colado na orelha, ligando para o diretor financeiro da holding com uma pressa que fez duas pessoas pararem de conversar só para olhar. Preciso que você segure a execução do processo Duarte, ele disse, sem preâmbulo. Não interessa quem autorizou, eu quero isso suspenso até eu chegar aí amanhã de manhã. Do outro lado da linha, a voz do diretor veio cautelosa, o tipo de cautela que só existe quando alguém já sabe que a resposta vai desagradar. Rafael, o pedido já foi protocolado formalmente hoje à tarde, com aval do Conselho Reduzido. Para suspender agora, eu precisaria de assinatura de pelo menos 2 diretores presentes. E a essa hora, eu sou diretor. Rafael cortou. O outro concordou, mas sozinho não basta para reverter decisão de conselho. Precisa de mais um nome. E o único outro diretor na festa hoje, além de você, é o Tomás. Rafael fechou os olhos por um segundo, a mandíbula travando. A certeza amarga de que Tomás tinha calculado exatamente aquilo, tinha esperado a noite certa, o conselho certo, a ausência certa de gente disposta a segurar a mão dele. Ele desligou sem se despedir direito, e ficou parado ali, o salão espelhado devolvendo a própria imagem de 1000 ângulos diferentes, nenhum deles, parecendo o homem que tinha entrado naquela festa algumas horas atrás, achando que o pior problema da noite seria explicar um disfarce. Ficou ali, parado, o peso de 15 anos de segredo de família e 5 semanas de mentira própria caindo em cima dele de uma vez, sem saber qual dos 2 problemas resolver primeiro, e essa hesitação, esse segundo inteiro de imobilidade, foi a última coisa que Camila viu antes da porta do elevador fechar entre eles. Muito antes de ela saber que ele tinha passado o resto da noite tentando, sem sucesso, desfazer um estrago que já estava assinado, carimbado e fora do alcance dele, havia horas. Às 6 da manhã, Camila já estava na oficina, embalando as ferramentas menores do pai numa caixa de papelão, o tipo de gesto inútil que a gente faz quando não sabe mais o que fazer com as mãos. Vicente tinha ido falar com o advogado da associação de bairro, uma tentativa de última hora que os dois sabiam, sem dizer em voz alta, que não ia adiantar contra prazo de banco pressionado por gente com contato lá dentro.
Foi o som de um carro parando rápido demais na rua estreita que fez Camila largar a chave de fenda que segurava. Rafael desceu do carro antes de desligar o motor direito, o terno amassado, os olhos com a marca de quem não tinha dormido nada. Vem comigo, ele disse, sem preâmbulo nenhum. Agora. Minha avó convocou uma reunião de emergência com o conselho reduzido daqui a 40 minutos e eu preciso que você esteja lá. Por que eu iria? Camila perguntou, os braços cruzados. Depois de ontem? Porque dessa vez ele disse, eu não vou resolver isso sozinho fingindo que sei tudo. Vou resolver mostrando a verdade, e a verdade também é sua. A sala de reunião do 22º andar tinha uma mesa de vidro comprida demais para o tamanho do assunto que ia se decidir ali. Beatriz estava sentada na cabeceira, um envelope pardo fechado à sua frente, e Tomás entrou por último, ajeitando os punhos da camisa com a calma de quem já achava aquilo tudo teatro desnecessário. Família reunida a essa hora da manhã, ele disse, se acomodando na cadeira, deve ser sério. Ou é só o Rafael tentando salvar a namoradinha antes do café da manhã? Senta, Tomás, Beatriz disse, sem erguer a voz, e alguma coisa no tom dela fez até ele obedecer sem resposta pronta. Vim aqui para falar sobre o processo Duarte, Rafael começou, e sobre como ele foi acelerado ontem por manobra de um diretor usando influência pessoal com o banco. Manobra, Tomás repetiu, rindo baixo. Chama de manobra usar contato profissional para proteger interesse da empresa? Que drama, primo. Achei que ia ser coisa séria. É sério, Beatriz disse, finalmente abrindo o envelope. Só não é do jeito que você imagina. Ela tirou de dentro um maço de papéis amarelados, os mesmos que Camila reconheceu na hora, a mesma caligrafia da carta que tinha achado na caixa do pai, só que mais completa, mais documentos, mais anos de história. Há 15 anos, Beatriz disse, a voz firme apesar do peso do que vinha a seguir. Seu pai, Ricardo, armou a falência da marcenaria Duarte. Não foi seu avô Antônio, como todo mundo sempre assumiu por preguiça de investigar direito. Foi Ricardo, sozinho, usando o nome da empresa sem autorização do conselho, comprando fornecedor de madeira da região inteira, só para sufocar um concorrente que ele queria fora do caminho antes de fechar a venda daquele terreno pro fundo que ele mesmo criou por trás. Isso é mentira, Tomás disse, mas a voz já não tinha o mesmo peso de segundos atrás. Ele se levantou, as mãos apoiadas na mesa, o corpo inteiro tenso. Papel velho não prova nada. Você pode ter forjado isso ou interpretado torto uma carta de negócio qualquer. Meu pai fechava contrato duro. Isso não é crime. Contrato duro não inclui comprar todo fornecedor de madeira da região com dinheiro que não constava em nenhum balanço oficial. Beatriz respondeu, tirando um segundo documento do envelope, esse com carimbo de cartório. Nem inclui pagar um funcionário do banco para atrasar de propósito a renovação do empréstimo Duarte até a família não ter mais opção além de vender. Isso aqui é depoimento assinado, Tomás. Do próprio homem que seu pai contratou para fazer isso, guardado por mim faz 8 anos, esperando o dia que eu tivesse coragem de usar. Você guardou isso por 8 anos, Tomás disse, a voz agora mais baixa, mais atônita do que raivosa, e nunca disse nada, nem para mim. Porque eu não sabia se você já sabia. Beatriz respondeu, olhando fundo nos olhos dele. Uma parte de mim torcia para você não saber. Descobri a verdade inteira 3 anos depois que tudo aconteceu, tarde demais para consertar, e guardei essa prova porque não sabia o que fazer com ela. Proteger a memória do meu filho ou fazer justiça com uma família que eu nem conhecia direito. Fui covarde. Escolhi guardar. Ela olhou para Camila, os olhos molhados, mas a voz seca. Isso não devolve os 15 anos que sua família perdeu. Mas devolve a verdade, que é o mínimo que eu ainda posso fazer. Você sabia, Camila disse, olhando para Tomás agora, juntando as peças rápido demais para ser só raiva. Sabia que era o seu pai, não o avô de vocês. E mesmo sabendo, ontem você tentou fazer com a gente exatamente a mesma coisa. Eu tentei proteger o legado da minha família, Tomás disse, a voz subindo, a máscara educada finalmente rachando de vez. Vocês não sabem o que é isso. Crescer sendo o filho do erro, o plano B, enquanto o Rafael sempre foi o herdeiro de verdade, só por ter nascido do lado certo da árvore. Eu não ia deixar mais um pedaço da empresa escapar por causa de sentimentalismo com o marceneiro. Isso não é desculpa, Rafael disse.
A voz baixa, cortante. Isso é confissão. Tomás ficou parado, olhando ao redor da mesa, procurando algum rosto que ainda estivesse do lado dele, e não achou nenhum. Beatriz balançou a cabeça devagar, o tipo de gesto que carrega mais decepção do que qualquer grito conseguiria carregar. Você está fora do conselho a partir de hoje, ela disse, simples assim, sem drama, o tipo de sentença que dói mais por ser calma, e o processo Duarte será revertido essa manhã, com correção de danos. Isso não é generosidade, Tomás. É o mínimo que essa família deve. Do lado de fora da sala, no corredor vazio, Rafael alcançou Camila antes que ela chegasse ao elevador. Camila, espera. Já esperei o suficiente hoje, ela disse, sem parar de andar. A oficina do seu pai vai ficar segura, ele disse, quase sem fôlego de tanto andar rápido para alcançar ela. Isso pelo menos resolvemos. Resolveram, ela repetiu, parando finalmente e virando para ele. Vocês resolveram. Eu só fiquei olhando minha vida virar assunto de reunião de família rica, de novo, igual há 15 anos. Não é justo, ele disse. Eu vim atrás de você hoje de manhã. Trouxe você para dentro dessa sala. E o que eu devo fazer com isso, Rafael? Bater palma? A voz dela tremeu, não de fraqueza, mas de um cansaço acumulado que não tinha mais espaço para fingir educação. Você apareceu na minha vida fingindo ser outra pessoa, deixou eu confiar em alguém que não existia do jeito que eu pensava, e agora quer que eu fique feliz, porque no fim das contas, você é rico o suficiente para consertar o estrago que sua própria família causou 2 vezes. Ele ficou quieto, sem argumento pronto pela primeira vez desde que ela conhecia ele. Eu preciso de tempo, ela disse, mas calma agora, a raiva escoando para dar lugar a um cansaço mais fundo, não para te odiar, só para entender o que sobrou de verdade no meio de tanta mentira. Camila, ele chamou, uma última tentativa, a voz quase sem força. Eu não sei o que fazer com esse tempo que você está pedindo. Não sei se é um mês, uma semana, ou se é só um jeito educado de dizer que acabou. Também não sei, ela admitiu, a mão já no botão do elevador, e acho que é exatamente por isso que eu preciso dele, porque se eu decidir agora, com tudo isso ainda fresco, eu vou decidir com raiva. E eu já vivi minha vida inteira deixando raiva decidir as coisas por mim. Queria tentar diferente, pelo menos dessa vez. Ele assentiu, devagar, sem discutir, e esse foi talvez o primeiro gesto dele, que pareceu inteiramente sem cálculo desde que ela o conhecia. Ela entrou no elevador sozinha, e Rafael ficou parado no corredor vazio, vendo os números descerem, sem saber se aquele tempo que ela pedia tinha prazo ou se era só um jeito educado de dizer adeus. Vicente estava sentado no banco de trabalho quando Camila chegou em casa naquela tarde, as mãos paradas sobre um pedaço de madeira que ele nem fingia estar lixando. Ela contou tudo, devagar, sentando ao lado dele. A reunião, o envelope de Beatriz, o nome Ricardo Couto finalmente com rosto e história inteira, o prazo do banco revertido antes mesmo do meio-dia. O pai ficou quieto por um tempo longo, os olhos fixos numa mancha qualquer na madeira, e quando finalmente falou a voz, saiu rachada de um jeito que Camila não lembrava de ter ouvido antes. 15 anos eu culpei o homem errado, ele disse. 15 anos guardando raiva de um nome que nem foi o responsável direito. O senhor não tinha como saber, Camila disse, pegando a mão dele. Não tinha, ele concordou. Mas isso não tira o peso de ter carregado a coisa errada por tanto tempo. Ele apertou a mão dela de volta. Um gesto pequeno, cheio de significado. Seu avô ia gostar de saber que a verdade apareceu, mesmo atrasada. Ele sempre dizia que madeira que racha esconde alguma coisa por dentro. Um nó, uma rachadura antiga, que ninguém viu enquanto a árvore ainda estava de pé. Acho que a nossa história era isso. Um nó escondido esperando para aparecer. Camila apoiou a cabeça no ombro do pai, o cheiro de serragem e cansaço acumulado enchendo o espaço entre os dois, e por um momento nenhum dos dois precisou dizer mais nada. A dor de 15 anos não desaparecia só porque a verdade tinha finalmente um nome certo, mas pesava diferente agora, menos como uma pedra presa no peito e mais como uma cicatriz que finalmente parava de doer ao toque. Ele apareceu na porta da marcenaria 3 dias depois, sem terno, sem carro chamativo, uma sacola de pão na mão como se aquilo justificasse alguma coisa. Camila estava lixando uma peça no balcão, o mesmo gesto de sempre, o mesmo avental surrado.
E por um segundo os dois ficaram só se olhando pela primeira vez, sem sobrenome nenhum entre eles, sem saber quem devia falar primeiro. Trouxe pão de queijo, ele disse, erguendo a sacola. Não sei se resolve alguma coisa, mas era o que eu tinha para oferecer sem parecer que tô tentando comprar seu perdão com terreno ou contrato. Camila quase riu. Quase. O canto da boca traindo ela por meio segundo antes de voltar ao normal. Cê é ridículo. Sou. Ele concordou, entrando devagar, olhando ao redor como quem via aquele lugar pela primeira vez de verdade. Mas sou ridículo tentando, pelo menos. Ele pegou uma lixa de cima do balcão, virando ela nas mãos sem jeito. Me ensina, ele disse. Isso aqui, lixar madeira. Você fala tanto que madeira não mente. Queria entender o que isso quer dizer. Camila hesitou. Depois pegou a peça que estava trabalhando e colocou na frente dele, guiando as mãos dele sobre a superfície com um cuidado que surpreendeu os dois. Você segue o veio da madeira, ela disse. Nunca contra. Se forçar contra o veio, estraga tudo, mesmo que pareça mais rápido no começo. Isso é metáfora? Ele perguntou, um meio sorriso aparecendo. É madeira, ela respondeu, mas o sorriso dela também escapou um pouco. Mas se você quiser aplicar na vida, eu não vou impedir. Trabalharam em silêncio por um tempo. O barulho da lixa preenchendo o espaço onde as palavras ainda não sabiam bem o que dizer, até Rafael parar, as mãos ainda na madeira, e falar sem olhar para ela direito. Eu devia ter contado desde o início. Não tenho desculpa boa para não ter contado. Só tenho medo. E medo não é desculpa. É só medo. Medo de quê? Ela perguntou, parando também. De ser só mais um couto para você, ele disse. De você olhar para mim e ver só o sobrenome, do jeito que você olhava antes de saber quem eu era. E aí, quando finalmente contei, foi exatamente isso que aconteceu, só que ao contrário. Eu virei sobrenome de novo, na sua cabeça, bem na hora que eu mais queria ser só Rafael. Camila ficou olhando para ele por um tempo, a raiva antiga ainda ali, mas menor agora, dividindo espaço com outra coisa. Você não é só sobrenome, ela disse, devagar, cada palavra pesada de sinceridade, mas você também não pode pedir para eu esquecer 15 anos de dor só porque o pão de queijo estava bom. Não pedi para esquecer, ele disse. Só pedi uma chance de aprender o veio certo dessa vez, sem forçar contra, e se eu disser que ainda tô com medo também, ela perguntou, baixinho, medo de me apegar rápido demais de novo e descobrir outra mentira escondida atrás de sorriso bonito, aí eu digo que você tem direito a esse medo, ele respondeu, sem hesitar, e que eu vou continuar aparecendo aqui toda semana, quantas semanas precisar, até esse medo ficar pequeno o suficiente para caber do lado da confiança, em vez de ocupar o lugar todo sozinho. Ela riu, baixinho, balançando a cabeça. Você ensaiou essa fala no carro? Ensaiei, ele admitiu, o sorriso torto voltando. Umas 4 vezes. Errei 2. E o seu pai? Ela perguntou. Depois de um tempo, a voz mais leve agora. Ele sabe que você está aqui, na Zona Leste, aprendendo a lixar madeira com a filha do marceneiro que ele nunca quis conhecer direito? Sabe, Rafael disse, um sorriso torto aparecendo. Não gostou muito no início, mas minha avó deu um jeito de convencer ele que talvez fosse hora da família aprender alguma coisa nova, em vez de só ensinar. Sua avó é assustadora, Camila comentou, rindo de verdade agora. É, ele concordou, mas é do tipo de assustadora que a gente quer do seu lado. Ela pegou a mão dele, ainda com serragem entre os dedos, e por um instante os dois ficaram ali, quietos, o tipo de quieto que não pedia mais nada além de continuar existindo. Uma chance, ela disse. Mas se você mentir de novo, eu boto fogo no seu terno mais caro. Combinado, ele disse, e o riso que escapou dele dessa vez foi verdadeiro, sem cálculo nenhum atrás. Tomás deixou o país 2 meses depois, o nome afastado de qualquer cargo na empresa, o processo por uso indevido de influência corporativa, correndo discreto o suficiente para não virar escândalo público, mas pesado o bastante para fechar qualquer porta que ele ainda tentasse abrir dentro do grupo. Correu rumor, nunca confirmado, de que ele tinha ido morar em Lisboa, longe do sobrenome que sempre pesou mais do que ele conseguia carregar, e nem Rafael nem Beatriz fizeram questão de confirmar ou desmentir. A marcenaria Duarte recebeu não só a reversão do prazo, mas um contrato de aluguel revisado, 30 anos de garantia assinados por Beatriz em pessoa,
que fez questão de aparecer na inauguração da reforma, segurando um martelo que claramente não sabia usar direito, arrancando risada até de Vicente, que há meses não ria daquele jeito solto na frente de estranho nenhum. Beatriz voltou outras vezes depois daquele dia, sem mais desculpa de encomenda nenhuma, só para sentar num banco qualquer da oficina e conversar com Vicente sobre madeira, sobre os anos perdidos, sobre um filho que ela criou sem enxergar direito no que ele estava se transformando até ser tarde demais. Numa dessas visitas, Camila ouviu os dois rindo de alguma lembrança antiga que nenhum dos dois quis explicar direito, e entendeu que existia ali um tipo de reparação que não vinha de contrato nenhum, só de tempo e disposição de sentar perto de quem a vida tinha colocado do lado errado da história por tempo demais. Camila ficou com o pai na oficina, agora com uma parceria de fornecimento de móveis para alguns projetos da Couto Empreendimentos, negociada em pé de igualdade, sem favor, sem pena, cada peça de madeira saindo dali com o nome Duarte gravado a fogo no fundo, pequeno, discreto, mas presente. Rafael aparecia toda semana, às vezes de terno, às vezes sem, sempre carregando alguma desculpa boba para estar ali, e Camila aprendeu, devagar, que existia diferença entre confiar cego e escolher confiar de novo, todo dia, com os olhos bem abertos. Um ano depois, numa manhã qualquer, Rafael apareceu de novo na porta da oficina, dessa vez de terno, o carro estacionado torto na mesma rua estreita onde tudo tinha começado. Camila saiu enxugando as mãos no avental, achando que seria só mais uma visita qualquer, até ver o jeito como ele segurava as chaves do carro, nervoso demais para ser sobre madeira ou contrato. "Cê lembra do primeiro dia?" Ele perguntou, "quando cê mandou eu dirigir mais rápido e eu disse que não gostava de chegar adiantado na guarita deles?" "Lembro", ela disse, desconfiada do sorriso dele. "Eu tava com medo naquele dia", ele admitiu, "não do trânsito, de descobrir que talvez você fosse a primeira pessoa capaz de me ver por inteiro e que isso fosse bom demais para durar." Ele abriu a mão e ali, pequena, discreta, sem exagero de pedra grande ou caixa de veludo, tinha uma aliança simples, do tipo que qualquer marceneiro apreciaria pela linha limpa. "Não vim rápido dessa vez. Vim devagar, seguindo o veio certo, do jeito que você me ensinou." Camila ficou olhando para ele, para o anel, para a rua estreita onde um motorista disfarçado tinha estacionado torto meses atrás, mudando para sempre o rumo das duas famílias, e a resposta que saiu dela não precisou de discurso nenhum, só um aceno de cabeça e um riso que misturava lágrima com alívio de um jeito que nenhuma palavra sozinha ia conseguir explicar direito. Meses depois daquele sim dito sem discurso, numa tarde de sábado qualquer, os dois sentados na calçada da oficina, o cheiro de serragem e café dividindo o ar, ela apoiou a cabeça no ombro dele sem dizer nada e ele só segurou a mão dela, os dedos ainda com marca de trabalho, e por ali, sem discurso nenhum, sem prova nenhuma além do silêncio confortável entre os dois, ficou claro que o teste tinha acabado fazia tempo e que os dois, no fim,